fariseus era a questão do sábado, que é uma coisa externa. Sábado, domingo, segunda-feira são dias iguais. Como na antiga lei era o Shabat, o sábado, que era o dia sagrado, então, e o Cristo fazia questão, parece que ele fazia de propósito. Lógico que ele sabia o que estava fazendo. Ele fazia as curas em dia de sábado, muitas curas, para provocar a discussão em torno do assunto. E ele acabou dizendo: o homem não foi feito para o sábado. O sábado foi feito para o homem. Quer dizer, o homem está acima. A mesma coisa hoje é o domingo. Qual é o problema? Domingo, sábado, segunda, né? Bom, também eram gente. Isso porque os cristãos judeus não admitiam que o cristianismo transcendesse os limites da raça. Os judeus achavam que eles eram o povo escolhido, Cristo veio para eles. Em primeiro lugar, sim, ele veio para salvar os seus, mas os seus não o receberam. Está lá no Evangelho de João, logo no começo. Outro problema, a circuncisão, que eu já falei. Pretendia-se que o gentio devia deixar-se circuncidar por testemunho de sua conversão, algo absurdo, porquanto se tratava de uma prática do judaísmo, sem nenhuma relação com o Evangelho. Cristo nunca falou sobre circuncisão. Jesus dizia existirem muitas ovelhas, referindo-se às múltiplas raças e concepções religiosas, mas que ele reuniria todas em torno dos seus ensinamentos, que não eram muitos. Ideia absolutamente lógica, considerando-se que o Evangelho é um repositório de leis divinas de caráter universal, debaixo do qual todas as concepções religiosas podem se abrigar. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nisto está contida a lei, toda a lei, e os profetas. Debaixo dessas três normas, leis divinas, todos podem se abrigar. Isso não significa que todas as religiões o adotem, considerada a diversidade de culturas e de entendimento. O Cristo lidava muito bem com as diferenças. Mas haverá algo de seus princípios em todas elas, destacando-se a lei maior, o amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E daí, como é que se tiver dúvida de como fazer, não faça a outrem o que queres que te façam. Pronto, morreu o assunto. Não precisa mais ir muito longe. Então estaremos todos irmanados em torno do Cristo. Não obstante o Evangelho ser, por excelência, contrário às discriminações, criaram-se em torno dele grupos fechados em concepções dogmáticas com interpretações meio à moda da casa. Tem coisa no catolicismo, no protestantismo, que o Cristo nunca falou que era para fazer. Isso é a moda da casa. Quem não comunga nossas ideias não é filho de Deus, apenas criatura. Quem não é católico, fora. Quem não é protestante, fora. Quem não tem nada, fora. Cristo nunca tratou desse jeito. Incrível! De acordo com esse disparate, perto de 4 bilhões de pessoas, 2/3 da população mundial, não são gente.
Por quê? Somando católicos, evangélicos, protestantes, judeus e muçulmanos, que são, né, as que adotam a mesma postura, são 7 bilhões, falou ali em 4 bilhões, são 3 bilhões, quer dizer, 4 bilhões não são gente, estão fora. Isso é um absurdo, não tem jeito isso aí. Apenas criaturas, seres de segunda classe, no contexto universal. Simplesmente porque não nasceram em países cristãos, o que sustenta a estranha ideia de que a filiação divina obedece à geografia. Sou católico desde que eu nasci. Por quê? Eu nasci num berço, numa família católica. Simples. E se eu tivesse nascido numa família evangélica, eu seria evangélico. Tem gente que já aqui nasceu há pouco tempo no meio espírita. É fácil entender, provavelmente pela sequência vai ser espírita. Depois, quando ficar maior, talvez mude, mas é assim. A gente é de uma religião porque nasceu naquela religião. Tão radicais foram as facções cristãs no passado que frequentemente trucidavam-se umas às outras, como se a inspiração do cristianismo fosse a guerra, não a paz, o ódio, não o amor, que digam as cruzadas, né? As cruzadas, 9, 10, por aí, 9 cruzadas, 8, e para libertar o sepulcro do Cristo que estava na mão dos árabes. Árabes não eram gente, só quem era católico. Olha ali o que já se fez. Sem falar da Santa Inquisição, né? Quem era considerado bruxa ou bruxo, não sei o quê, fogueira, queimar vivo, tem que ser queimado. O Cristo mandou queimar alguém, será? Não temos essa notícia, nem mandou, né? E os seus seguidores fazem uma coisa à moda da casa, né? Ainda hoje, embora não haja mais clima para a luta armada, permanece a tendência de se fecharem os religiosos em suas concepções. Ainda existe a tendência, não é mais tão forte. Julgando-se detentores da verdade e considerando gente do Cristo, sua gente, apenas os que comungam das mesmas ideias. Nós somos filhos do Satanás, os espíritas. Tem gente que ainda pensa isso, né? Deixa eu pensar, um dia vai mudar de ideia. Antes de pretendermos impor nossa posição de gente do Cristo, em clima de desentendimento, melhor seria se procurássemos definir quem Jesus considera sua gente. O que o Cristo acha? Afinal, ele é o nosso mestre, é o nosso governador, né? A resposta a essa pergunta está na parábola do bom samaritano. Levantou-se certo doutor da lei da época do Cristo e, querendo testar Jesus, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele já veio com más intenções, porque ele já sabia. Já escutou tantas vezes o mestre falar, mas ele já tinha outra ideia em mente. Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? Como lês? Era um doutor da lei. Respondeu-lhe o homem: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças
e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse: parabéns, respondeste bem. Faze isso e viverás. Está resolvido o problema, faz isso aí. Foi uma pancadinha no doutor da lei. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Ele também sabia. Poderíamos traduzir a interrogação assim: quem é meu irmão? Ou quem é minha gente? Jesus, respondendo, contou uma história. Um homem descia de Jerusalém, que estava lá no alto, bonita, em cima de um monte, para Jericó, num vale. Tudo isso aí, Cristo inventou essa história. Um homem saiu de cima, foi parar lá embaixo. Isso aconteceu quantas vezes conosco? Quando a gente se deixa levar pelas nossas tentações internas, nós descemos a ladeira. Descendo a ladeira, nós estamos abertos a coisas que não abrimos as portas, como diz a mensagem de hoje. Ele caiu na mão de salteadores, são os espíritos trevosos. Descemos, fizemos, a nossa psicosfera piorou, caímos na mão dos ladrões, que o despiram, espancaram e se foram, deixando-o semi-morto. Aí passou um sacerdote. Sacerdote era o encarregado já naquele tempo do trabalho do templo. Deu uma olhada, isso aí está morto. Eu não vou me envolver com esse cidadão aí. Se eu tocar nesse morto, segundo a lei mosaica, eu ficarei impuro por tantos dias. Eu tenho que fazer todo o ritual de purificação. Existia a história da purificação e das pessoas impuras. Foi adiante. Aí passou o levita. O levita é da tribo de Levi. Eram 12 tribos, a de Levi era aquela que cuidava do templo, de todos os trabalhos, junto com os sacerdotes, e não precisavam trabalhar. As outras tribos tinham que cuidar do sustento dessa tribo. O levita olhou, isso aí está morto, eu não vou tocar nesse cidadão aí. Eu vou. Aí depois os outros companheiros meus vão ter que me purificar. Só ir adiante. E daí passou aí um samaritano. O samaritano era da Samaria e era um das 10 tribos que se desvincularam das 12 tribos que existiam. Ficaram de Judá e Benjamim, se não me engano, as 2 tribos, que ficaram com o poderio de Jerusalém, e as outras saíram. E esses que saíram não eram considerados gente. Tinham problemas muito sérios. E justamente o Cristo é que mostrou, quando foi falar com a samaritana no poço de Jacó, e falou com a samaritana. Terrível o que o Cristo fez. Um homem já não podia conversar com a mulher sozinho, de jeito nenhum, só se fosse acompanhado do marido. Mas como ela tinha 5, 6, não sei quantos maridos, isso Cristo falou, você tem verdade, você não tem marido. Você já teve 5 e esse que você tem agora não é teu marido. Aí ela se assustou, isso aí é um profeta. Bom, aí o samaritano eram discriminados pelos judeus, não eram gente para eles. Aproximou-se, cuidou dele, limpou as feridas, passou vinho e tal, colocou em cima do cavalo e levou até a estalagem. Lá entregou, ajudou,
pagou um dinheiro para o estalajadeiro e disse: olha, eu vou viajar, na volta eu passo aqui e se eu estiver devendo mais alguma coisa eu te pago. Levou uma hospedaria. Resumindo, aí o Cristo pergunta para o doutor da lei: qual dos três te parece ser o próximo? Se fosse qualquer um de nós já podia responder: não, o samaritano. Como o doutor da lei tinha raiva dos samaritanos, não gostava, não aceitava, o que ele respondeu? Aquele que usou de misericórdia para com ele. Saiu pela tangente. Vai e faze tu o mesmo. Encerrado o assunto. Fácil concluir quem é gente para Jesus, ou quem é a sua gente. São aqueles que estão atentos ao irmão caído na estrada. Ele pode estar bem perto de nós. O familiar com problemas. O colega de serviço sobrecarregado. O necessitado que nos procura. O carente na periferia. O doente no hospital. O sentenciado na prisão é também aquele que nos ofendeu, que nos prejudicou, que nos causou prejuízos. Haverá queda mais danosa do que o mal praticado contra alguém? Altamente meritório se nos dispusermos a relevar, sem partir para o revide, em pensamento ou ação. Gente do Cristo age assim, perdoando, tolerando, ajudando no que for preciso, porque ninguém é melhor do que ninguém. Todos queremos as benesses divinas. Por isso que hoje é o dia de Nossa Senhora Aparecida, Círio de Nazaré, que está se preparando para encerrar domingo, é um festival de promessa. Não é assim? O comércio com Deus. Se você curar minha filha, eu deixo o cabelo da minha filha crescer até no chão. Mas por que ele não vai fazer cumprir essa promessa? Vai fazer os outros cumprir? Ou aqueles que andam de pé no chão, está cumprindo promessa. Tudo bem, cada um com seu cada um. Todos queremos as benesses divinas, sem as quais ficamos perdidos na terra. É um petitório que não acaba mais. Para tanto é preciso que nos movimentemos nas lides do bem, amando e servindo, estendendo braços fraternos ao irmão caído. Só assim demonstraremos que estamos cuidando da gente da terra, para que a gente do céu cuide de nós. Vamos cuidar da gente da terra, aí a gente do céu cuida. Pedi e recebereis, assim. Aí, para encerrar, eu achei não, está no Evangelho de Mateus, é uma página inteira, eu vou bem resumir. Ele começa dizendo, o título é O Grande Julgamento. Quando houver o julgamento solene de todas as nações, e o Cristo não fala em Deus, mas fala no Salvador, ele vai fazer a divisão entre bons e maus, assim como o pastor faz a divisão entre ovelhas e cabritos. Não sei o que ele tinha contra os cabritos, né? Mas é o que fala.
as ovelhas e os cabritos, bons e maus, para fazer o julgamento. Daí ele se vira para as ovelhas, para o pessoal de bem, e diz: vinde, benditos de meu Pai, tomai conta do reino que está preparado para vós desde todo sempre. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Aí os bons: mestre, quando é que aconteceu isso? Quando é que nós matamos a tua fome, matamos a tua sede e toda essa série? Quando é que nós fizemos isso que nós não sabemos? Aí ele respondeu: todas as vezes que vocês fizeram isso a um dos mais pequeninos, é a mim que vocês fizeram. Vinde, benditos de meu Pai. Pronto. Então ele repetiu essa série de bondades por 2 vezes. Aí ele se virou para os cabritos, os maus, né? E mandou-lhes, né? Não lembro agora o termo, condenados ao fogo eterno, onde vão ranger os dentes. Por quê? Porque eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Era um forasteiro e não me hospedaste, deixaste na rua. Estava nu e não me vestistes. Enfermo e não me visitastes. Preso e nem nunca fostes me ver. Mas como assim? Quando é que aconteceu isso? Que você teve fome e não deu? Aí, novamente, a lista. E o Cristo, encerrando, diz: todas as vezes que vocês negaram isto para um desses pequeninos que crê em mim, é para mim que vocês fizeram. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então veja só, o Cristo deu tanta importância ao nosso relacionamento, às nossas lides do bem, que foi falado antes, que ele repetiu essa série aqui 4 vezes numa mesma página. Olha a importância. Está certo que muita coisa disso aqui, isso ele falou na época, hoje não acontece mais, mas acontecem outras coisas. Ou seja, nós podemos hoje entender através do Evangelho segundo o Espiritismo a caridade na sua maior amplitude. Uma palavra boa, uma ideia boa, não julgar, etc, etc. A caridade nas suas diversas formas, não só na parte de comer, beber, né, roupa, etc, etc. A caridade de maneira geral. Essa é a proposta para hoje. Espero que tenham entendido alguma coisa. Muito obrigado.